Estamos, durante esses domingos, falando especificamente sobre salvação. Falando sobre questões que envolvem a nossa salvação. Na semana passada a gente falou aqui, fez uma exposição sobre a salvação em 3 definições, ou em 3 dimensões. Então a gente viu no texto que nós estamos lendo, que é Marcos 10, do 17 até o 31, aquela história do jovem rico. A gente viu que o jovem rico chegou para Jesus falando: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E nós vimos que Jesus, ele utiliza sinônimos de vida eterna. Ele chama a vida eterna de tesouros no céu, ele chama a vida eterna de reino de Deus, e chama a vida eterna de... Os discípulos depois vão chamar a vida eterna de ser salvo. E nós vimos os aspectos de cada um e as dimensões disso na nossa vida. Hoje eu quero convidar vocês, ainda dentro desse texto de Marcos 10, para nós falarmos sobre a travessia da agulha, o camelo atravessando a agulha, mostrando a dificuldade, o que Jesus depois vai chamar até de impossibilidade, de se entrar no reino de Deus. É difícil ser salvo. É difícil entrar no reino de Deus, é a palavra de Jesus. Então a gente vai ler esse texto, mas como os que estão aqui já se lembram da leitura já é a terceira ministração falando do jovem rico, nós vamos ler hoje especificamente do verso 23 ao 28. Marcos 10, 23 a 28. Diz assim, estou lendo aqui na NVT. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Deus nos abençoe aqui e ilumine a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós lemos aqui um texto que vem logo em seguida o jovem rico ter ido embora. Jesus então profere essas palavras. Essa semana eu estava vendo uma notícia em que a Polícia Federal fez uma operação chamada Canaã, a última colheita. Eu acho massa esses nomes que a polícia faz de algumas operações. E essa operação desmontou um esquema que era uma igreja evangélica, tinha, se eu não me engano, 7 fazendas, na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo. Essa igreja tinha essas fazendas. E nas fazendas, mão de obra análoga à escravidão. Uma igreja com escravos. Com 7 fazendas com escravos. E a polícia conseguiu desmontar esse esquema, onde a igreja estava lucrando muito com esse tipo de trabalho, por questões óbvias. E o pior de tudo é que os trabalhadores que estavam sendo explorados não se sentiam explorados. Eles diziam que estavam fazendo aquilo para Jesus, que era uma obra que Jesus pediu para eles. Tamanha a lavagem cerebral feita nessas pessoas. Um outro cara de uma cidade aqui de Minas também, talvez até alguns conheçam, mas eu não vou citar nome, que era um pilantra da fé também, que oferecia serviço de consultoria e ele tinha uma plataforma de investimentos. Então ele tentava convencer as pessoas a colocarem os seus investimentos na plataforma dele, e ele fazia vídeos na internet e auxiliava as pessoas, dava cursos. Ele gravava alguns stories no Instagram falando que iria liberar algumas chaves para a pessoa desbloquear o dia dela. Então ele dava lá alguns códigos, ele chamava de códigos para desbloquear sua vida financeira, que eram só expressões, coisas que você deveria usar, algumas palavras de afirmação para você usar no seu dia a dia, que isso ia liberar
prosperidade nas regiões celestiais, então você deveria profetizar coisas positivas na sua vida. E claro, tudo que ele fazia, e ele ia para igrejas, ia para eventos evangélicos, e apresentava a plataforma dele, e a crentaiada querendo enriquecer, tudo ia, entrava, e a polícia desmontou também há algum tempo atrás esse esquema, e é óbvio que um monte de gente tomou prejuízo tentando ganhar dinheiro. Por quê, gente? Porque a riqueza chama atenção. Ser rico é uma coisa que dá um status e chama atenção. Eu, às vezes, eu me perco, assim, fico horas vendo o Cazé fazendo uns reacts de umas mulheres ricas. Eu esqueci o nome da série. Mas é mulher indo jogar golfe, depois ela vai pro spa, depois ela vai tomar um champanhe. Assim, é o que ela tem para fazer, o dia cheio, ó, correria danada, e as mulheres indo de um lado pro outro, e pega um jatinho e vai para outro lugar. E eu pensei, por que eu perco tanto tempo nisso? E por que tantas pessoas perdem tempo nisso? Porque é interessante você ver a vida do rico, assim, as coisas que ele faz. O rico chama atenção. Eu estava dando aula essa semana de Revolução Francesa, e eu mostrando para eles a diferença da sociedade, assim, a diferença da vida dos nobres e da vida dos pobres na França. Os pobres, trabalhadores, com roupas monocromáticas, assim, as roupas tudo tons de cinza ou de marrom, e os ricos, o que já você via um rico de longe, com a roupa toda colorida, as mulheres com aquelas perucas gigantescas, assim, aquele negócio suntuoso, chamando a atenção. Então, chama a atenção, a riqueza chama a atenção, tanto que a gente vê aqui um jovem religioso, um bom moço, que seguia os mandamentos, segundo ele próprio, que se apaixonou pela riqueza, de tal forma que quando Jesus pediu para que ele abrisse mão da riqueza, ele não conseguiu, ele não topou, né, abrir mão da sua riqueza. E é por causa dessa realidade que a gente chega a essa fala de Jesus para os seus discípulos. Então vamos voltar os nossos olhos aí por um momento, nos versos 23 em diante. Diz assim: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos. Essa fala de Jesus aqui, Marcos coloca ela aqui, uma coisa que é interessante, e os comentaristas dizem, é muito possível que essa fala de Jesus não tenha acontecido logo depois do jovem rico ir embora. Os evangelistas, os escritores dos evangelhos, é bem provável, os teólogos, os estudiosos dos manuscritos bíblicos vão dizer que é bem provável que havia uma fonte escrita com os ditos de Jesus. Alguém escreveu as frases de Jesus, as falas dele, partes de discurso de Jesus. Então, quando um evangelista ia escrever sobre a vida de Jesus, como foi o caso de Marcos, ele consultava essa fonte para ver as frases que Jesus falou e posicionava essas frases, que essa frase está dentro desse contexto. Quando Pedro não se lembrava, porque Marcos escreveu muito das memórias de Pedro, se Pedro não se lembrasse, então eles iam adequando as frases à circunstância que mais aquela frase dava certo. Então, é bem provável que esse discurso de Jesus não foi feito imediatamente após o jovem rico sair. Mas Marcos posicionou esse discurso aqui porque encaixa-se perfeitamente com o tema que estava sendo falado aqui, que é o perigo das riquezas. E Jesus, diz Marcos, olhou ao redor e disse aos seus discípulos. O jovem rico foi embora triste, cabisbaixo. Ele não quis seguir Jesus. Então Jesus se volta para os seus discípulos e diz: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Jesus está mandando a real, falando que é muito difícil. Primeiro ele fala que é difícil, né? Depois ele vai dizer, no versículo 24, os discípulos se admiraram de suas palavras. Os discípulos ouviram sobre a dificuldade de entrar no reino de Deus e ficaram admirados com aquilo, mas não uma admiração de, nossa, que legal, olha como é difícil mesmo, né? Ainda bem que a gente está aqui. Ainda bem que a gente não é rico. Não foi essa admiração positiva, mas foi um incômodo. Eles ficaram incomodados com essa fala de Jesus. Talvez até eles começassem a conversar entre eles. E Jesus, então, no versículo 24, diz: filhos,
Jesus chama a atenção deles, né? Fala outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Jesus chama a atenção deles mais uma vez, porque ele estava falando uma coisa importante. Parece comigo, quando eu estou com os meus alunos, eu estou falando uma coisa, um conteúdo que é importante. Eles precisam daquilo para fazer uma prova, um vestibular, alguma coisa. E às vezes eu falo algo que dentro do que eu falei gera um burburinho, uma conversa entre eles. Eu tenho que chamar a atenção e falar assim: gente, aqui ó, deixa eu falar mais uma vez. E aí Jesus enfatiza. É muito difícil. Ele tinha falado que era difícil, agora ele diz: é muito difícil entrar no reino de Deus. E aqui ele nem mencionou rico mais. Ele só falou da dificuldade de entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí no decorrer da história você tem um monte de gente tentando interpretar isso aqui. O que é, afinal de contas, o camelo passar no buraco de uma agulha? O que é a agulha? O que é o camelo? E aí uns vão dizer: a agulha é uma portinhola, uma portinha que tinha nos muros de Jerusalém. Outros vão falar: era uma fresta que tinha no muro de Jerusalém, por onde, com muita dificuldade, um camelo, um animal, conseguia passar se fosse ajoelhado. Era difícil, mas passava. Era com muita dificuldade. Então Jesus estava falando disso. Porque a lógica é: não pode ser algo impossível. Se a gente entender literalmente camelo, como a gente conhece, uma agulha, como a gente conhece, é impossível. Não pode ser uma coisa impossível. Por quê? Porque nós conhecemos ricos que são salvos. E Jesus fala que entrar um rico no reino de Deus é tão difícil como um camelo passar no buraco de uma agulha. Então não pode ser algo que é completamente impossível. Jesus só está falando de uma coisa que é difícil. É o argumento de quem procura outras explicações. Mas você pega os melhores comentaristas de Mateus, Marcos e Lucas, que é onde tem essa história, Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18, os comentaristas nem sequer citam essa questão de ter uma portinhola, de não sei o quê. Eles nem citam isso. Porque o que Jesus disse foi o que ele disse. Ele falou de uma agulha, que era a menor frestinha que se tinha naquela época, o buraco de uma agulha. E ele falou do maior animal da Palestina, que era um camelo. Jesus fala que um rico entrar no reino de Deus é comparado ao maior animal da Palestina tentar entrar no menor buraco que se tinha noção naquela época. Ele usa exatamente um camelo e uma agulha. Não é outra coisa senão isso. E quando você olha o Talmud, que eram os escritos dos sábios de Israel acerca da Torá, acerca do Antigo Testamento, você tem em uma parte do Talmud um dos sábios israelitas falando de interpretação de sonhos. O cara dizendo: é mais fácil um elefante passar no buraco de uma agulha do que esse sonho significar tal coisa. Ele usando uma expressão análoga, muito parecida. Só que no caso, o sábio do Talmud usou um elefante, Jesus usou um camelo. O que mostra que essa aqui era uma expressão da época. Era como a gente dizer hoje: é mais fácil o Palmeiras ter mundial do que um rico entrar no céu. É mais fácil o Vasco permanecer na primeira divisão do que um rico entrar no céu. É uma coisa completamente improvável, não dá. Um camelo nem pensa em passar pelo buraco de uma agulha. Jesus realmente estava mostrando aqui que é uma coisa impossível. Não dá. É impossível. E ele diz isso claramente aqui no versículo 28, que é impossível. Para o homem é impossível. Então, nós olhamos para esse texto entendendo que Jesus estava falando do Evangelho. O Evangelho que mostra a impossibilidade humana de se salvar a partir de si. O homem não consegue, a partir de si, da sua vontade, de quem nós somos, nós não temos força suficiente para nos salvarmos. Essa é a questão. Os discípulos não entenderam isso de cara. Por isso eles ficaram admirados. Eles ficaram perplexos porque eles não entenderam isso de cara. Jesus estava mostrando para eles que
O evangelho era a superação da religião. O evangelho de Cristo é a superação da religião. Os discípulos não entenderam isso de cara, mais uma vez. Porque eles eram alunos, discípulos eram alunos. A gente estava falando aqui da série The Chosen, antes de nós começarmos a nossa celebração. E no The Chosen, pelo menos eu vi a versão dublada, eles vão falar dos alunos de Jesus. Porque, de fato, é o que discípulo significa. É o aluno. Jesus é o professor, o mestre, e os discípulos são alunos. Então, eles não conseguiram captar tudo ali na hora. Eles tiveram dificuldades com algumas coisas. Mas nós, hoje, 2000 anos depois, nós conseguimos olhar para esse texto, nós conseguimos olhar para a palavra de Deus e entender que o evangelho de Jesus é a superação da religião. Que a religião não comporta, não cabe dentro dela, ela não consegue nos vestir e nos entregar aceitáveis a Deus. Nós precisamos entender isso, que a mensagem que Cristo traz é a mensagem da nossa impossibilidade de salvação. E diante disso, eu quero que a gente medite no seguinte, o verso 26 diz assim, perplexos, os discípulos perguntaram, então quem pode ser salvo? Os discípulos ficaram aterrorizados, ficaram perplexos com essa noção de que a salvação é muito difícil. Então eles perguntaram, se é assim, quem pode ser salvo então? E diante dessa pergunta nós vamos fazer a nossa reflexão aqui hoje, que tem a ver com por que o evangelho assusta? Por que o evangelho de Jesus, o evangelho bíblico, quando o evangelho é corretamente exposto, por que ele traz assombro? Por que ele assusta? Assusta outras pessoas, assusta os legalistas que não entendem o evangelho da graça de Deus. E, se nós formos honestos, nos assusta em determinadas situações. Nós temos uma expectativa e vem outra coisa, porque nós ficamos assustados. E eu trago aqui hoje 3 palpites de por que o evangelho nos assusta, por que o evangelho me assusta. O primeiro deles, o evangelho me assusta quando eu desconheço a minha situação. O evangelho assusta pessoas que desconhecem a sua própria condição. Os discípulos, diz o verso 26, ficaram perplexos. E Jesus foi enfático. Primeiro ele falou que era difícil, depois ele fala que é muito difícil ser salvo, entrar no reino de Deus, e depois ele fala que é impossível. Os discípulos ficaram perplexos com isso, com essa afirmativa de Jesus. E o nosso grande problema é exatamente o problema de achar que nossa salvação ou o nosso pecado está relacionado com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que a gente veste. O nosso pecado, então, relacionado muito com o nosso comportamento, com o que a gente externaliza. Isso que nós chamamos de pecado são só frutos de um problema muito pior. O problema não é o que nós fazemos, não é o que sai da nossa boca. O problema é quem nós somos. É isso que Jesus está dizendo. O problema é da ordem da natureza, é da nossa essência, tem a ver com o que nós somos. Os pecados, a mentira, o orgulho, todas essas coisas que se manifestam diariamente no nosso dia a dia, essas coisas são só os frutos de uma árvore que está dentro de nós, que esse é o grande problema, que é a nossa natureza. Então nós temos um problema de ordem da nossa essência, né, da nossa natureza. O Paulo, outros discípulos de Jesus, escritores, o próprio Jesus vai falar sobre a nossa dificuldade de agradar a Deus. E isso já no Antigo Testamento. Quando nós olhamos ali antes do dilúvio, o perfil que Deus, o Criador, traça da humanidade em Gênesis 6, eu vou ler aqui, quem quiser me acompanhar, Gênesis 6, os versos 5 e 6. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e propósitos eram sempre inteiramente maus.
E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. Olha só o diagnóstico que Deus faz de nós. Os nossos pensamentos e os nossos propósitos eram sempre inteiramente maus. Como uma criatura que é sempre inteiramente ruim, inteiramente má, pode a partir de si alcançar a salvação? Isso não é de vez em quando, é sempre. Nós somos sempre, não é fracionado, nós somos sempre inteiramente maus. É a doutrina reformada da depravação total, de que nós somos completamente perdidos. Tudo em nós foi afetado pelo pecado. Todas as áreas da nossa vida, todas as dimensões do nosso ser foram afetados pelo pecado. Então, é impossível que haja salvação para nós, não tem conserto. Não é uma reforma que vai ser feita, não basta mudar a roupa, não basta falar para a pessoa, agora você tem que agir de forma diferente, você tem que cumprir esses requisitos aqui, você tem que crer nessas coisas aqui. Não pode ser uma coisa mecânica, por isso que a religião não dá conta. E às vezes a gente pensa, Vinícius, mas isso aí era um mundo pré-diluviano. O mundo pré-diluviano era uma loucura total, o povo fazia cada absurdo, mas depois da filosofia grega, romana, da civilização, que aí vieram os caras mais civilizados, que trouxeram para a gente reflexões mais profundas, e esses caras também tinham um pensamento mais evoluído de sociedade. Depois disso a humanidade mudou, virou outra, melhorou muito. Aí a gente olha para o que Paulo tem a nos dizer em Romanos 3. E Paulo fala para essa sociedade evoluída, pós-filosofia. Paulo olha para essas pessoas a partir do versículo 9 e diz: Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Em Romanos 3,10. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva. Com o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei aplica àqueles a quem ela foi entregue por seu propósito. É evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. E o versículo 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Essa é a nossa situação. Esse é o nosso diagnóstico. Por isso que, para nós não sermos religiosos, uma das coisas que nós precisamos é reconhecer a nossa situação, que é uma situação de impossibilidade de salvação. Em segundo lugar, eu me vejo assustado pelo Evangelho quando eu não reconheço o meu Salvador. O primeiro ponto é, eu desconheço a minha situação. Os discípulos ficaram perplexos. Talvez eles pensaram, não, mas eu estou seguindo a Jesus. Eu faço parte de uma religião que tem o Deus verdadeiro. Eu faço as minhas boas obras, então está tudo ok comigo. Eles desconheciam a sua própria situação, que eles não podiam se salvar. Mas agora a gente percebe que eles também desconheciam quem era o seu Salvador. E como eu disse aqui, os discípulos estavam aprendendo ainda. Eles não tinham a noção completa do Jesus ressurreto, sequer de um Jesus morto na cruz. Quando Jesus falava de morrer, Pedro falava, não, para com essas ideias, Jesus, está doido, morrer? A gente tem que seguir aqui, vivo, o Senhor tem que ficar vivo e nós também, e a gente vai fazer um negócio diferente aqui na Judéia, que vai chegar em outros lugares, porque essa era a perspectiva. Quando Jesus morreu, os discípulos voltaram para suas atividades normais, voltaram a pescar, foram seguir a sua vida, porque eles não tinham entendimento completo da obra de Cristo. Mas nós já temos um entendimento maior da obra de Cristo. E é incrível como, às vezes, nós olhamos para Jesus como um companheiro.
Nós olhamos para Jesus assim, Jesus é aquele que eu acordo, eu faço a minha oração, peço Ele para abençoar o meu dia, e se tem alguém doente na minha família, eu peço Ele também para curar, e quando eu preciso de uma ajuda na minha situação financeira, eu dou o meu dízimo, eu faço a minha oferta, eu peço ao Senhor para me abençoar. Ele é aquela pessoa que quando surge uma crise no casamento, eu oro, converso, a palavra de Deus me ajuda. Jesus é um terapeuta a quem eu posso recorrer quando as coisas começam a dar errado comigo. E nós vamos olhando para Jesus como essas coisas apenas, porque Ele é tudo isso, mas nós olhamos às vezes para Ele como sendo apenas isso e nos esquecemos de que Ele é Salvador. Jesus disse aqui que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós cantamos aqui, Jesus, eu só tenho a Ti. E isso não se refere apenas às circunstâncias da vida, isso se refere à entrada na vida eterna. Não há outro nome. Pedro vai dizer em Atos 4,12, não há outro nome nos céus, na terra, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro, não há ninguém. Não há outra pessoa a quem nós possamos recorrer quando o assunto é salvação das nossas almas. O problema é que a religião que está introjetada dentro de nós, se nós olharmos para os discípulos, olha a lógica dos discípulos e por que eles se assustaram, né? Jesus fala para o jovem rico as coisas que ele falou, que ele precisava se livrar daquilo que ele tinha e segui-lo. O jovem rico sai triste. Então Jesus fala, é muito difícil entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos ficaram assombrados. Por quê? Porque eles faziam parte de uma lógica, de uma justiça retributiva, onde Deus vai fazer comigo conforme as minhas ações. Esse jovem é um jovem que segue a lei. E ele é rico, o que mostra o favor de Deus para com ele. Deus abençoou ele, por isso ele é rico. Por isso a pessoa está indo bem na vida, porque ela recebeu a bênção de Deus. Então eles tinham essa noção que fazia parte da teologia ou do entendimento judaico da época, uma coisa muito retributiva de que eu faço com Deus e Ele me devolve em bênçãos. Eu sigo a lei fielmente, então Deus vai me abençoar. Quando Jesus olha para um seguidor fiel da lei, de acordo com ele próprio, e fala para ele, você precisa se livrar das bênçãos que Deus te deu para andar comigo. E depois Jesus diz, é muito difícil que um rico entre no céu. Isso quebra a lógica que os discípulos tinham, o pensamento que eles tinham da relação com Deus. Então, nós percebemos que a religião, ela nos dá a impressão de que nós temos controle das coisas, controle, inclusive, da nossa entrada no céu. O Otto Maduro é um sociólogo venezuelano, e ele diz assim que religião é o conjunto de discursos e práticas referentes a seres anteriores e superiores ao ambiente natural e social, com os quais as pessoas desenvolvem uma relação de dependência e obrigação. Então, olha só essa definição dele, que para mim é uma das melhores. Religião é um conjunto de regras, de discursos, de práticas, de dogmas, de credos, referentes a alguém, a um ser que é anterior ou superior a nós, e isso são as divindades, ou é alguém que existe antes de mim, ou é alguém que é maior que eu. Então é alguém que sabe de tudo porque viveu antes de mim, ou é alguém que é mais poderoso que eu porque é maior que eu. E com essa divindade eu desenvolvo uma relação de dependência e obrigação. Eu dependo dessa divindade porque se eu fizer algo errado, ela corta o meu suprimento. Então eu dependo dela. E eu devo obrigações a ela, porque se eu não fizer as minhas obrigações, eu vou ser amaldiçoado por essa divindade. E isso resume todas as religiões do mundo, inclusive algumas vertentes cristãs, que se relacionam com Deus nessa lógica de
Eu preciso oferecer esse sacrifício a Deus, eu preciso fazer essas coisas para Deus, porque do contrário eu vou sofrer sanções divinas aqui. Ele vai parar de me abençoar, eu vou ter dificuldades, eu vou começar a adoecer. Tanto que a gente ouve alguns testemunhos assim, de que eu entrei para a igreja e comecei a dizimar, e ficou claro para mim que o dinheiro que eu gastava na farmácia é agora o que eu dou para Deus. Porque quando eu dou para Deus, eu não gasto na farmácia. Como tivesse essa lógica, né? Enquanto eu estou contribuindo na igreja, Deus está impedindo a minha família, os meus filhos, de se adoecerem. Esses dias para trás, fiquei sabendo de uma história de uma irmã que estava sofrendo algumas enfermidades na casa dela, na família dela, a família toda cristã, e ela orando a Deus para entender qual foi a legalidade que eles deram, porque o diabo estava adoecendo as pessoas na casa dela, porque é óbvio que Deus não vai deixar quem é dele fica doente. Então, se estava doente é porque eles fizeram alguma coisa errada, deram uma legalidade para o diabo. Então, a religião nos permite ter essa sensação de controle. Enquanto eu estou fazendo tudo certo, Deus vai me abençoar. Se eu fizer errado, ele vai me amaldiçoar. Então eu tenho um joystick na minha mão, um controle de videogame, onde eu aperto para um lado e Deus se alegra. Então ele me abençoa. Eu faço outra coisa e Deus talvez se entristece, para de me abençoar. Se eu fizer algo errado, ele me joga uma maldição. Essa lógica me faz ter a impressão de que eu sou o meu salvador. As minhas práticas me salvam. A minha fidelidade me salva. É o meu comportamento que me torna mais perto, que faz com que Deus me ame mais e me coloca mais perto de Deus. Mas em terceiro lugar, além de entender que o Evangelho me assusta quando eu desconheço a minha situação, o Evangelho me assusta quando eu desconheço o meu Salvador, porque às vezes eu quero me salvar, o Evangelho me assusta, o Evangelho assusta a cada um de nós, ou as pessoas lá fora, quando nós desconhecemos as consequências do que é ser salvo. E muitas pessoas não entendem o que é a salvação em Jesus Cristo. E começam a proferir discursos como os que eu falei aqui. De entender que agora que eu sou salvo, eu terei bênçãos materiais aos montes. E tudo que eu precisar, Deus vai me enviar. Eu chamo à existência as coisas que não são, e Deus vai fazer acontecer na minha vida essas coisas. É por isso que às vezes vocês vão encontrar, se você já não tiver feito essa pergunta, e às vezes eu me pego fazendo ela, que é: por que eu estou servindo a Deus? Por que eu estou fazendo as coisas para Deus e a minha vida parece que não melhora? Essa pergunta, ela é fruto do quê? Ela é fruto de uma lógica de justiça retributiva. Por que eu estou servindo a Deus? Por que eu não falho um domingo, gente? E parece que a minha vida não vai. Porque a lógica que eu tenho é, se eu estou servindo a Deus, as coisas deveriam se abrir o mar na minha vida. E tudo começar a dar certo. E eu viver no sobrenatural, andando sobre as águas, porque agora eu sirvo a Deus. Mas parece que o negócio não encaixa, alguma coisa está errada. Eu sirvo a Deus e minha vida não rompe. Vem de uma lógica estranha. E olha só o versículo 28. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Depois de Jesus meio que censurar a postura do jovem rico, então Pedro fala uma coisa para ser elogiado. Não sei se vocês já fizeram isso, que é às vezes falar uma coisa que você fez perto do chefe, para o chefe falar: muito bem, é isso mesmo, funcionário bom e fiel. Ou então às vezes o marido fala perto da esposa, que às vezes as esposas são nossas chefes, né? Então a gente menciona alguma coisa que a gente fez para falar: muito bem, meu amor, é isso aí mesmo. Pedro manda uma dessa aqui para Jesus. Pedro fala meio que assim: ó, esquece não, viu? Nós abandonamos tudo por sua causa, para te seguir. Tudo o quê? Pedro era pobre, abandonou tudo o quê? Deixou de ser pescador lá. Mas para ele aquilo era importante, né? Então ele joga essa carta na mesa.
Se o jovem rico não quis abrir mão de tudo que ele tinha, lembra que nós abrimos mão de tudo que nós tínhamos para te seguir. E o engraçado é que Jesus cai na lábia de Pedro, porque Jesus depois vai ter uma palavra de elogio aqui, que vai ser o próximo domingo. Nós vamos focar na resposta de Jesus para Pedro. Mas Mateus, quando relata esse diálogo, Mateus coloca uma frase a mais em Pedro. Aqui Pedro diz no verso 28, deixamos tudo para segui-lo. E Mateus adiciona, qual será a nossa recompensa? Pedro mandou essa para Jesus. Nós deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Pedro ainda estava numa lógica de que nós fizemos tudo certo. Nós temos que receber alguma coisa agora. Ele desconhecia as consequências da salvação em Jesus. Ele entendia que algo deveria acontecer com ele naquele momento, porque afinal de contas eles abandonaram tudo. É uma fala, quando a gente lê, principalmente em Mateus, parece uma fala infeliz de Pedro. Pedro está meio que assim, nós abrimos mão, nós deixamos de ser pescadores para vir atrás do Senhor. E agora a gente está ficando preocupado, porque nós achamos que alguma coisa ia melhorar na nossa vida vindo atrás do Senhor. E o Senhor acabou de dizer que rico não entra no reino de Deus. Então quer dizer que rico nós já não vai ser. Qual vai ser então a nossa recompensa? Porque, pelo que eu estou vendo, é muito difícil andar atrás do Senhor, seguir o Senhor. E quando nós olhamos para isso e terminamos com essa pergunta de Pedro, a gente pensa, o que isso tem a ver? O que isso diz para as nossas vidas? E eu termino com isso. Primeiro, que nós somos todos camelos. Jesus falou aqui da dificuldade de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Todos nós somos camelos. É impossível, tal qual é impossível para um camelo passar no fundo de uma agulha, é impossível para nós alcançarmos a salvação a partir de quem nós somos. Então, nós somos todos esses camelos. E em segundo lugar, nós somos muito parecidos com o jovem rico, muito parecidos com ele. A diferença do jovem rico para nós é que ele era rico. Nós só somos jovens. E nós só não somos ricos, aí eu vou falar por mim, né? Não vou colocar vocês nessa. Mas eu não sou rico porque por vários fatores externos a mim, não depende de mim, não foi uma escolha. Não teve um momento onde eu decidi não ser rico. Porque se dependesse de mim, eu queria ter uma condição melhor. Eu queria ser melhor do que eu sou. Eu queria possuir mais e consumir mais do que eu possuo e do que eu consumo. Então, a nossa diferença para o jovem rico é que ele tem e nós não temos, mas nós queríamos ter o que ele tem. Então, nós somos muito parecidos com ele. E isso explica por que os discípulos se colocaram nessa fala de Jesus. Pensa bem, Jesus olha para os seus discípulos, todo mundo pobre, e Jesus fala, é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Começa um alvoroço entre os discípulos. Era para alguém falar assim, gente, ele está falando dos ricos, não é rico. E começa um alvoroço. E Jesus fala, gente, é muito difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, então quem pode ser salvo? Quer dizer, eles se incluíram nessa lista de pessoas ricas. Eles entenderam assim, então ferrou. Quem pode ser salvo? Por quê? Porque a verdade é que todos nós temos as nossas riquezinhas. Nós temos os nossos tesouros, nós temos coisas, riquezas, materiais ou não. Às vezes é uma coisa que está escondida no coração, na mente. Nós temos coisas das quais nós também não queremos abrir mão. Nós abraçamos certos comportamentos, nós nos apegamos a certo tipo de pensamento, a certas coisas que são a nossa riqueza. É por isso que os discípulos se incluíram no que Jesus disse e eles pensaram, então quem pode ser salvo se os ricos não podem?
Porque todo mundo aqui tem uma riqueza, todo mundo aqui tem uma preciosidade, um tesouro do qual tem dificuldade de abrir mão. E felizmente a resposta de Jesus é: o que é impossível para vocês é possível para Deus, é possível para mim. E eu quero convidar vocês agora a fechar os olhos para a gente orar, pedindo a Deus para que Ele nos ajude a abrir mão dessas riquezas que nos atrapalham de segui-lo, a entender que só através de Cristo nós temos salvação e que nós precisamos abrir mão de tudo que nos prende, tudo que nos aprisiona e andarmos após Jesus.